Meu pai, desde os 8 anos de idade, ele ajudou o meu avô na construção civil. Então, ele sempre incentivou, olha, para você ter uma vida boa, você tem que estudar. Ou você estuda, ou não tem outra opção, é só o estudo mesmo. E eu acabei eliminando essa ideia da medicina, porque eu não via condições em mim, sempre estudei em escola pública, não via condições, sabe? Os professores também não ajudavam muito. Eu estudei a partir do 5º ano em escola estadual, e a minha escola estadual era considerada a pior da cidade. E eu nunca fui muito bom em matemática, e aí eu acabei pesquisando um curso que não teria muito matemática. Daí eu encontrei logo de cara o direito e eu resolvi fazer. Só que eu sabia que aquilo não era para mim. Eu nunca, na verdade, tinha contado para os meus pais que eu queria fazer medicina, porque eu entendi, assim, que, bom, eles não vão ter condições de me bancar num curso e eu também não vou ter condições de passar. Tava de moto, aí uma caminhonete trompou em mim, avançou o sinal, aí trompou em mim. Inclusive, eu tinha saído do salão, fui cortar meu cabelo antes do início das aulas, né? Era o primeiro dia, era de tarde, no horário do almoço, 11h30, meio-dia, mais ou menos. A minha cidade, ela é muito pequena, então não tem especialista. E a gente depende de vaga zero na Santa Casa de Campo Grande, que é inclusive onde eu vou fazer a faculdade. O médico que fez a minha cirurgia, ele dá aula na mesma universidade. Eu acredito que quando eu encontrá-lo, talvez ele se lembre de mim, talvez não, né? Mas acho que se eu contar um pouco a história, ele talvez lembre. O médico ficou bem claro comigo. Ele falou assim, olha, se eu ligar o que tiver que ligar aqui, vou estar colocando um pedaço morto no seu corpo. Ele explicou, sabe? Muito tempo sem oxigenação, o sangue não circula. Aí eu entendi, desde o começo. Ele explicou assim, olha, está muito avançado hoje a questão de prótese. Sim, você pode ter uma vida praticamente normal, com algumas limitações. E assim, eu confiei na palavra do médico, confiei em Deus também. Autorizei ele a fazer a cirurgia. E assim, desde a minha recuperação deu tudo certo. Eu tinha 18 anos. Eu fiz 18 anos dia 30 de agosto. E dia 3 de fevereiro de 2020 eu sofri um acidente. Então fazia pouco tempo que eu tinha completado 18 anos. O tempo que eu passei no hospital ainda despertou mais ainda esse desejo de fazer medicina, porque eu via o empenho dos médicos, da equipe hospitalar em geral, os enfermeiros, os técnicos, e aquilo assim, os meus olhos brilhavam. Eu naquela situação do acidente, mas os meus olhos brilhavam. E assim, eu estava desesperado estudando direito tributário. Direito tributário tem muita matemática, muita conta. E aquilo me assustava de uma maneira. E eu pesquisando vídeos no YouTube, apareceu um anúncio teu. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou olhar esse anúncio. Olhei. Aí eu me inscrevi na maratona. Assisti algumas aulas introdutórias, que você sempre faz antes da maratona. E aquilo foi alimentando meu desejo. E eu não tinha contado para ninguém. Era só eu e o curso. Eu fui contar, na verdade, para minha mãe quando eu precisei comprar o método. Suas palavras me trouxeram confiança. E eu pesquisei também a história de vida dos alunos que foram aprovados. Eu vi a matéria da Carlúcia no G1. Então aquilo trouxe mais credibilidade, embora só as suas palavras eu já tinha acreditado. Que é um método de estudo que as universidades grandes do mundo por aí usam, então isso deu credibilidade. E eu acompanhei a maratona, assisti todas as aulas, e aí no dia que você abriu o curso, eu lembro que eu acordei 10 minutos antes, era 5 da manhã que ia começar as inscrições, eu desesperado, mas antes eu tinha comentado com a minha mãe, eu falei, mãe, é o seguinte, foi um susto para ela, né? Eu 4 anos de direito, do nada, medicina, como assim? Eu conversei com ela, falei, por favor, me ajuda, assim, olha só, ele tá praticamente dando de graça e ele não sabe se ele vai abrir outra turma. Eu falei, eu preciso disso, nem que eu comece a estudar ano que vem. Eu preciso disso, preciso garantir isso. É a minha vida. E aí a minha mãe falou, não, filho, tudo bem. Daí ela comprou, parcelou no cartão e tudo mais. Eu mostrei a sua história de vida e eles confiam muito em mim. E eu falei, mãe, é verdade isso daqui, eu vi a história dele, eu confirmei na internet, é verdade, sabe? E ela falou, então tá bom, vou confiar em você. E aí ela me deu essa força. E assim, só ela, meu pai ainda não sabia. Eu fiquei assim, bom, pra não acabar com o meu nível emocional, não vou contar pra ele, só vou contar depois da aprovação. Eu me surpreendia
no último semestre da faculdade que eu fazia, eu fui com as melhores notas, utilizando seu método. E eu tava ainda nessa ideia, insegurança, será que eu tranco, será que eu não tranco, será que eu desisto, estudo e estudo pro vestibular. Eu não ia fazer, eu fiz a minha inscrição no vestibular faltando, acho que 2 dias para encerrar. E eu já tinha testado, vi que eu comprovei isso no método, as 2 provas de cada disciplina, saí muito bem. E uma coisa que o método me ajudou muito foi a estabilidade do meu nível emocional. Depois que eu terminei o vestibular, eu entrei em férias. E aquele sentimento, nossa, mas será que eu passei? Eu sinto que eu fui bem, mas será que eu passei? E aquela sensação, né? Aquela angústia, aquele medo. E aí, quando eu comecei a aplicar o FACS, logo eu já fiz a prova do vestibular. E aí, quando eu fiz a prova do vestibular, eu falei assim, nossa, mas o que está acontecendo? Eu, comecei a lembrar, comecei a lembrar dos meus professores do ensino médio, já fazia 4 anos que eu não tinha visto mais. E assim, nossa, o que está acontecendo? Aí eu fui escrevendo assim, sabe? E na área de linguagem, eram 15 questões. E eu acertei 10 das 15. Olha, realmente funciona. O seu curso me chamou atenção por causa também da mentoria durante o curso, né? Eu sabia que se eu precisasse de ajuda, eu poderia contar com vocês. Então, eu fiz aquela prova tranquilo. Eu já tinha concluído as disciplinas do curso de Direito. Falei, vou fazer para teste. Calculei acho que umas 4 vezes a nota de todo mundo, com peso, assim, calculei manual, fiz várias vezes aquilo, sabe? Tirei print, coloquei tudo em ordem, assim, pra ter certeza de que eu tava em primeiro. Aí eu fui falando pro meu pai, ele se surpreendeu, ele não esperava. A minha mãe, eram 6 candidatos para uma vaga. E assim, quando eu parei para refletir que era uma vaga, e ou eu passava ou eu não passava, não tinha segundo lugar, era aquela primeira e só. Léo, assim, o resultado final com homologação era para sair hoje, e eu sempre olhava a todo tempo o sistema da universidade. Eu entrava lá no site e atualizava a página, sabe, várias vezes. E assim, a universidade antecipou a divulgação. Antecipou na sexta-feira. E eu não sei como eu não entrei nesse portal da universidade no fim de semana. Fui entrar, não. Eu vi uma notícia no jornal do meu estado falando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul antecipa os resultados. Quando eu li aquilo, meu Deus, meu coração parece que estava aqui, assim, sabe? Pulando. Eu falei, nossa, já saiu o resultado e agora eu preciso ver. Aí eu não entrava. Aí eu consegui. Carregou a página, pesquisei meu número de inscrição. Não estava dando. E aí apareceu, e quando eu vi lá minhas notas de primeiro lugar, eu falei, nossa, não é possível. Aí eu fechei o edital, abri o outro, que era a homologação com os nomes. Aí quando eu pesquisei meu nome lá, que eu vi em primeiro lugar e eu sabia que só tinha uma vaga, nossa, o coração quase explodiu. Aí eu já gritei, eu tava no meu quarto, já gritei pra minha mãe, falei, mãe, pai, passei, olha aqui, passei meu nome. Então, assim, foi extraordinário. Sei que eu vou abrir o horizonte para as pessoas, eu tenho certeza disso. Conheço várias pessoas deficientes, inclusive na Serapai, que foi onde eu consegui a prótese pelo SUS. Sim, eu conheci histórias de vidas assim completamente diferentes da minha e superações, e aquilo sempre, de um dia eu fiquei triste, não durou mais que um dia depois da minha situação. Sabe? Eu tive realmente muito apoio da minha família, dos meus irmãos da igreja também. Tenho muitas promessas de Deus na minha vida e eu vejo isso se cumprindo agora com a aprovação em medicina mais ainda, sabe, Léo? Deus sempre falou, né, nos cursos que eu ia, que ele ia mudar meu caminho, ia mudar completamente meu caminho. Eu não esperava que seria isso. E tão cedo, sabe? E mudou e, nossa, foi assim, muito bonito mesmo, o agir de Deus. José, eu tô precisando de tal coisa. E eu falo, toma, entendeu? Tô precisando de tanto, então toma o dinheiro, sabe? Assim, é o meu maior desejo, poder retribuir toda a minha criação, toda a forma como eles cuidaram de mim até aqui. Então, assim, um sentimento de gratidão pela minha família. Então, eu tenho esse desejo, de poder ajudar quando eles precisarem. Meu pai, primeiro, ele deu graças a Deus, ele ficou muito feliz, Léo. Realmente ficou muito feliz com essa aprovação, com essa notícia. Nossa, ele contou pra todo mundo, pro meu ex-chefe, pra todo mundo. Saiu contando, sabe? Eu via, assim, no rosto dele que ele se espantou com essa notícia.
E ele foi contando, muito feliz, contou para os colegas dele de serviço, os familiares dele. Nossa, ele ficou muito feliz, realmente.